Se você é mãe e acabou de receber alguma recomendação da escola para buscar ajuda médica, porque seu filho pode ser que tenha hiperatividade ou autismo ou algum outro transtorno, como transtorno opositor desafiador e outras coisas assim. Ou se você até já foi em algum médico e está agora recebendo esse encaminhamento de fazer algum tratamento para o seu filho, esse vídeo é para você. Eu sou Giane, sou mãe, terapeuta, professora, mas acima de tudo, alguém que passou recentemente por esse tipo de situação. E eu vim aqui trazer para você algumas contribuições que eu sinto que são bem relevantes para quem está começando essa jornada. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você é suficiente. Que você, como mãe, sempre está e sempre estará fazendo o melhor para o seu filho. E que muitas vezes você às vezes não sabe alguma coisa, não tem informação, não tem conhecimento e por isso muitas vezes você pode ter cometido erros ou equívocos que podem ser reparados a partir do momento que você toma conhecimento deles. Então, quando você começa a encontrar alguma situação desafiadora com teu filho, você pode entrar num looping de culpa, de excesso de responsabilidade, de autocrítica, de autopunição, de começar a se chicotear onde é que eu errei, o que eu fiz de errado. E essa, eu diria que é a maior dificuldade que eu vejo as mães enfrentarem quando passam por alguma situação de receber um diagnóstico, ou de receber, às vezes, até uma repreensão ou da escola sobre algum comportamento do filho. E eu quero falar para você que tá tudo bem, que tá tudo bem errar, que é difícil ser mãe e que muitas vezes você vai estar sempre tentando fazer o seu melhor e nem sempre o teu filho vai ser alguém perfeito. E que quando você entra nesse movimento de autoflagelo, de autocrítica, de autopunição, de culpa, você entra numa negatividade, num pessimismo, numa falta de amor próprio, numa falta de autoestima que é prejudicial não só para você, como para o seu filho. Então, primeira coisa, não se culpe, não se envergonhe. Ou melhor, sinta vergonha, sinta culpa, permita que essas emoções existam em você, mas não deixem que elas sejam aquilo que vai ser o modus operandi do seu resto do dia ou do resto da semana. Se permita ficar triste, chateado, se permita às vezes sentir o luto do filho imperfeito, daquela criança que não é aquilo tudo que você gostaria que fosse, mas desapegue desses sentimentos. Por amor a você, a sua família e principalmente ao seu filho. Porque a segunda coisa mais importante que você precisa saber é o bem-estar, a saúde emocional sua interfere diretamente na saúde emocional, mental e física do seu filho. Então, cuide de você, porque quando você cuida de você mesma, por ressonância, por reflexo, por imitação, como se você fosse um espelho, o teu filho também aprende isso. Aprende autocuidado, aprende a entender que tá tudo bem sentir emoções ruins, mas também você tem a força e a coragem de superar. E assim ele vai tendo um exemplo e vai também usufruindo desse bem-estar. Agora, as próximas coisas que eu vou falar não são tanto como algo terapêutico ou uma fala bonita para você, mãe, porque eu quero trazer para você as minhas percepções pessoais sobre esse mundo dos diagnósticos, as coisas que eu aprendi e que eu sinto que elas são muito importantes. Primeiro, eu quero te contextualizar. No último mês, mais ou menos, eu conversei com 3
mães diferentes, de amiguinhos da minha filha da escola. A minha filha, agora a gente está em junho de 2025, ela já vai fazer em agosto 5 anos, então ela está no pré-1. Eu conversei com 3 mães diferentes no último mês, em que houve a entrega do bimestre, da avaliação do bimestre das crianças, e a escola veio dizer que os filhos deles tinham alguma disfunção. E eu conheço essas 3 crianças, eu tenho convivido com essas 3 crianças, e apesar de eu não ser médica ou técnica nesse assunto, para mim foi muito claro que essas 3 crianças não têm nenhum traço dos diagnósticos que a escola fez. E eu passei um bom tempo conversando com essas mães, em momentos diferentes, cada um com uma delas, e eu percebi o quanto falta de informação para as mãezinhas aí, que estão, às vezes, recebendo essa conversa da escola, ou essa conversa de algum conhecido, ou vendo em redes sociais falar sobre transtornos e tudo mais, e o quanto é necessário a gente explicar sobre esse assunto, não só de uma forma fácil, didática de se entender, mas também tirando algumas questões que, no meu ponto de vista como professor agora, assim, de autoconhecimento verdadeiro, e que busca o holístico, que busca o todo, que busca ver todos os seres como um conjunto entre mente, emoções, espírito e corpo físico, material, que a gente precisa olhar para esse todo antes de tomar qualquer direcionamento em cima do que a gente ouviu de um médico, ou de uma escola, ou de um conhecido, ou de uma rede social. Então, eu vou te contar esses casos e vou ir te explicando um pouquinho do que eu quero desconstruir ou te trazer de contribuição. Então, um dos casos foi da escola ter dito que uma determinada criança ali, ter dito para os pais que ele tem sinais de hiperatividade. E esses pais foram até um médico, um neuropediatra, e o neuropediatra, sem avaliar a criança, simplesmente em cima do relato dos pais, fez um laudo médico em que ele coloca um CID de hiperatividade e coloca as recomendações escolares e a recomendação terapêutica. E aí esses pais vêm e trazem a notícia de que meu filho é hiperativo, com 5 anos de idade. E todas as questões emocionais por trás dessa, aspas, descoberta, né? E aí a primeira coisa que eu quero que você entenda é, primeiro, todo médico precisa fazer um laudo colocando um diagnóstico para que seja encaminhado, por exemplo, para um convênio médico, os pedidos de terapias. Então, quando você vai pela primeira vez no médico, o médico nem sabe nada sobre o seu filho, você teve ali uma conversa de 30 minutos com o médico, falou um pouco sobre as questões dele e ele te traz já uma canetada de um laudo. Esse laudo é o que a gente chama de hipótese diagnóstica. É uma hipótese que o seu filho pode ser que tenha autismo, TOD, TDAH, o que for. É uma hipótese. O que ele precisa? Ele vai precisar de intervenções, seja na escola, seja em casa, seja com tratamento terapêutico, para que ele possa receber os cuidados e tratamentos e se daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, depois de estar fazendo todas essas intervenções, ele regredir ou ele permanecer estacionado, aí sim ele vai ter um laudo de fato atestando que ele tem determinado neurodivergência, por exemplo, tá? Mas nesse momento, uma hipótese. E por que eu tô falando isso? Porque eu vi mais de uma mãe fazer isso, de vir e falar, inclusive vir na frente do próprio filho. Ele é hiperativo, o médico já falou, o médico disse, isso está como se fosse
virou uma verdade para essa família. E quando a gente trabalha autoconhecimento, gente, a gente sabe que tudo o que a criança cria de personalidade, de sistema de crenças, do que ela acredita sobre como o mundo funciona, é formado do 0 aos 7 anos. E se essa criança está ouvindo dos cuidadores principais que ela é qualquer coisa que você rotule ela, você fala, ele é preguiçoso, ele é preguiçosinho, ele é muito preguiçoso, ele vai ser. Porque os pais ou os cuidadores principais são a maior autoridade na vida dessa criança. Então, quando você já recebe isso e começa a rotular e fala para todo mundo na frente do seu filho, inclusive para o seu próprio filho, que ele é alguma coisa, saiba que ele realmente vai ser. A não ser que você mude o seu discurso e entenda que, olha, ele tem traços, ele tem características disso. Mas a gente agora vai ajudar ele e vai mudar o que a gente precisa da nossa configuração aqui para verificar se não era algo externo a ele que estava causando essas condições. E isso me leva ao próximo assunto, que é o assunto de parar de colocar toda a culpa na criança. Ah, porque meu filho é hiperativo. Ou porque meu filho é TOD. Ou ele é autista. Peraí, vamos lá. Antes de você chegar nessa brilhante conclusão, você precisa olhar para a coisa mais importante e que mais impacta o comportamento da criança. Qual é? O comportamento dos cuidadores principais. O ambiente onde ele está passando a maior parte do tempo. Então, ele é hiperativo ou ele tem um pai e uma mãe que são extremamente ansiosos, estressados, apressados, que não dão o tempo dele ter o cultivar da criatividade dele, que estão sempre fazendo as coisas de última hora, que estão ali o tempo todo demonstrando para ele um comportamento adulto, imaturo e impulsivo, e ele está só replicando. Primeiro ponto. Segundo ponto. O que você está dando para essa criança que pode ser tóxico em nível do ambiente dele, que pode estar conduzindo ele a determinados comportamentos? O pai e a mãe são maravilhosos, calmos, não tem nenhuma questão. Ok. Já é debatidíssimo telas de autoestímulo. O quanto você está deixando seu filho ficar na tela? Videogame, TV, celular. Você já olhou lá a quantidade de horas permitida por faixa etária pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Você já olhou qual é um desenho de alto estímulo ou um desenho de baixo estímulo e direcionou e organizou o teu filho para que ele assista só desenho de baixo estímulo? Ou você deixa ele jogar videogame? Gente, essa história da tela, essa história da dopamina e enfim, ela já é uma história que é bem consolidada. Se você ainda dá tela para o seu filho de forma desorganizada, sem ter, digamos assim, um planejamento, sem conseguir monitorar o que é que ele está assistindo, por quê, para quê, você está sendo negligente. E aí sim, eu não estou falando isso para você se sentir culpado, eu estou falando isso para você assumir sua responsabilidade. Mas eu sou mãe solteira e eu não tenho outra opção. Eu te entendo. Eu também sou mãe sozinha. Ainda assim, você pode colocar a tua criança com N formas criativas dela ficar fazendo aquilo que possa ocupar o tempo dela sem ser uma tela. Coloca essa criança para pintar, para desenhar, para brincar de boneca, fica um tempinho de qualidade com ela, começa a colocar regras. Olha, eu vou ficar 5 minutos brincando com você, depois você vai ficar 10 minutos brincando sozinha para eu poder fazer tal coisa. Depois eu volto a brincar com você. Organiza, você é um adulto, organiza essa rotina, direciona o brincar dessa criança para que ela possa conseguir saber se organizar na brincadeira e não fique tão demandando de você. Use a tela sim como rede de apoio, mas só quando for estritamente necessário, limitando ao número de horas compatível com a idade dessa criança.
tá? Gente, esse assunto de tela eu não vou me estender, porque assim, ó, é meio óbvio já, é uma coisa que não tem necessidade de falar muito, tá? Próximo ponto. Açúcar. Sim, açúcar. Açúcar é igual cocaína. Ponto. Faz você a tentativa de tirar o açúcar da tua vida e perceba como você se sente. Eu fiz essa tentativa e eu aprendi o quanto é difícil a retirada de açúcar quando você consome isso todos os dias. Então, a minha sugestão é troque tudo o que tem açúcar por diet. A tua criança vai achar que ela está consumindo sobremesa, você vai manter talvez uma rotina que você tenha na tua casa de dar sobremesa, de dar um docinho, só que ela não vai saber que o que ela está consumindo é sem açúcar, tá? É só você comprar lá no supermercado que já tem super fácil acesso, xilitol, né? Vamos para os mais naturais, stevia, tá? E substituir, faz um bolo, usa o xilitol, faz um pudim, usa o xilitol, tira o açúcar da vida dessa criança. A irritabilidade da tua criança é diretamente proporcional à quantidade de açúcar que ela consome. E pode observar que muitas birras que você vai falar que a criança está fazendo birra, ou crise que ela está tendo, na verdade é a abstinência ou o descontrole que ela tem, a desregulação que acontece pelo excesso de telas e pela questão do açúcar. Então, esse é o segundo ponto, o terceiro ponto muito importante, tá? Ah, mas é difícil, é um hábito. Mas você vai querer que o seu filho continue aí, passando perrengue, tendo crise, a família inteira com problema e tudo por causa do teu filho, ou você vai querer ter uma reeducação de todo o ambiente da tua casa para que todo mundo tenha mais saúde, né? É uma escolha. Bom, então eu falei para vocês sobre a tela e o açúcar no ambiente, falei sobre os pais, o comportamento dos pais, ou irmãos, ou dos cuidadores principais, como itens que são diretamente proporcionais ao comportamento dessa criança, ser agressivo ou não, ser impulsivo, ter crises de birras e lá, enfim. Ok. Aí você foi lá, né? E fez todas essas mudanças, tirou o açúcar, tirou a tela, reduziu tudo para baixo estímulo, melhorou o comportamento dos pais, fez todas essas alterações, a tua criança ainda apresenta sintomas. Aí você vai pensar em dar uma medicação para ela. Agora, gente, eu fico chocada de verdade de ver uma mãe e um pai que vai lá numa primeira conversa com um médico, o médico enfia uma risperidona, um Rivotril, sei lá, da vida, não é Rivotril o nome que eu queria falar, Rivotril é de adulto, é Ritalina e coisa assim, e já dá. Vamos pensar um pouquinho com mais assim, cuidado sobre essa situação? Gente, se a criança não está respondendo às mudanças do ambiente e ela ainda apresenta os sintomas que estão sendo indesejados, você pode e deve tentar primeiro coisas fitoterápicas e naturais. Lá na farmácia tradicional tá cheio de floral para melhorar o comportamento. Tá cheio de chá, tá? Gente, quando eu fui fazer a primeira avaliação da minha filha, a médica nem olhou para ela. Ela só falou assim, ó, não tenho muito o que te dizer. Eu vou escrever um papel aqui que vai fazer pedido de um monte de avaliação de psicólogos e avaliação neuropsicológica e TO e tudo mais. Mas eu já vou te dar um remedinho aqui para facilitar a vida, para melhorar o sono da sua filha, a qualidade do sono. Eu olhei e falei, gente, mas ela nem sabe nada sobre a minha filha. Ela conversou comigo por meia hora e ela já quer me dar um remedinho. Não, se minha filha tem problema de qualidade de sono e eu estou percebendo que é importantíssimo o sono, da recuperação da criança, para ela, inclusive, não ficar irritada no dia seguinte, para melhorar e moldar o comportamento dela, ela ter dormido bem, eu vou primeiro buscar outras coisas. E aí, o que eu fiz? Eu tentei a melatonina, mas não era o caso da minha filha, porque ela tinha facilidade de pegar no sono, ela não tinha facilidade de manter o sono, né?
Fui para camomila, fiz chazinho de camomila, comprei floral, não deu certo, até que eu cheguei na passiflora. E aí eu faço chá de passiflora e dou para ela dormir, e ela começou a dormir bem. Tá? Aí sim, se eu tentei questões naturais e não funcionou, e o sono é algo que está muito disfuncional para a criança e está trazendo prejuízo para a família inteira, inclusive para a criança, tudo bem, aí você vai olhar para essa abordagem do remédio. Mas, gente, remédio que é receitado por psiquiatra, que é receitado por neuropediatra, enfim, são remédios que são viciantes. Alguém aí já teve depressão? Já tomou antidepressivo? Já sabe como é fácil e maravilhoso tomar e depois como é horrível para tirar? É a mesma coisa, você vai enfiar isso para tua criança na hora de tirar, isso daí vai ser um transtorno, tá? Então, assim, eu não estou negando a importância de tomar remédio, nem estou negando a importância de você ir no médico. Eu só estou falando para você ter um pouco mais de critérios antes de sair fazendo o que o primeiro médico fala. Tá? E aí entramos num outro ponto que eu queria trazer. Não escute o que o primeiro médico que você foi diz. Por quê? Porque o médico é ser humano. Seres humanos também estão sujeitos a errar, também podem estar num dia que ele não está muito legal e também pode fazer algum equívoco. Pode ser que no dia que você foi lá, o médico estava com pressa, ele estava com um problema familiar, ele estava com qualquer coisa acontecendo e ele te deu um atendimento que foi, de certa forma, superficial. E aí, muitas vezes ele está tão acostumado ali a passar o dia inteiro fazendo esse tipo de consulta, que ele esquece, que deixa passar de te explicar que aquilo tudo ali é uma hipótese diagnóstica ainda, que você precisa ainda avaliar melhor, que nessa idade, até os 5, 6 anos de idade, a gente não fecha laudo, a gente fecha hipóteses diagnósticas e depois, né, de fazer as intervenções precoces, a gente vai realmente conseguir ter uma maior noção, depois de um acompanhamento e tudo mais. Gente, se o médico nem olhou para a cara do teu filho, não conversou com o teu filho, não tentou interagir com ele, não observou ele, só foi em cima do teu relato, corre. Entendeu? Vai para mais de um. Gente, é a mesma lógica assim, ó. Imagina que você chega no médico e ele fala assim: primeira vez que você foi no médico, você não conhece ele pede para você, sem ter feito nenhum exame, nada, ele olha para tua cara e fala assim: você tem câncer. Você fala assim: mas como que eu tenho câncer? Eu não fiz nenhum exame para isso, eu não fiz nenhum acompanhamento, não fiz nenhum. Só de você conversar comigo por meia hora e eu te falar meus sintomas, você está dizendo, afirmando que eu tenho câncer e me dando já um remédio para câncer? Você vai tomar o remédio? Você vai? Não. Você vai querer fazer exame, não vai? Você vai querer em outro médico ouvir a opinião dele. Ou a primeira vez que você foi no médico, ele já falou: você vai ter que fazer uma cirurgia. Não, você vai primeiro ouvir outro médico. Você vai ter um senso crítico antes de tomar alguma atitude mais drástica. Né? Então, beleza, nem que você vai, fala com outros médicos, faz exames, e depois você volta e fala: beleza, ó, realmente tá atestado, tá comprovado que eu tenho isso, então a gente vai fazer um tratamento, né? Vou fazer uma cirurgia, vou fazer o que tiver que fazer. A mesma lógica aqui, cara. Olha para teu filho. Primeiro você vai investigar melhor. Não é porque uma pessoa te disse que de repente, agora você vai acreditar que isso é verdade e você vai sair fazendo, tá? Bom, esses casos era o que eu queria pontuar sobre essa primeira mãe, que foi essa história que eu contei para vocês. Agora eu vou pontuar sobre uma segunda mãe. A segunda mãe chegou na escola para a reunião de bimestre e a escola disse que a criança dela também é hiperativa. Ela é hiperativa. E que ela precisava de ajuda urgente. Tá. Agora vem cá. Eu convivo com aquela criança. Eu, Giane, eu convivo com aquela criança. Aquela criança brinca super funcionalmente no parquinho. Ela consegue alternar entre estar num brinquedo e ficar de 10
5 minutos no brinquedo, depois trocar de um brinquedo para o outro e fazer algo mais assim rápido e dinâmico. Depois senta e fica com o baldinho de areia um tempão brincando com pazinha, fazendo castelinho de areia. Você acha mesmo que uma criança que consegue se movimentar com essa dinâmica alternada, ela tem hiperatividade? Eu tô falando de uma coisa que a escola falou agora, não foi médico, tá? Aí eu falei assim, olha, tua filha não tem escape de xixi, ela não tem nenhum traço de impulsividade, ela não tem... Eu não consegui entender por que a escola tá falando que ela tem. Aí ela falou assim, porque ela não consegue ficar sentada na sala de aula. E a professora quer que ela fique sentada 4, 5 anos, pré-1. A professora quer que ela fique sentada e ela não fica sentada na sala de aula. Aí esse é o ponto que eu quero trazer sobre o outro assunto, gente. A educação no Brasil, ela é adultocêntrica. Ou seja, ela pensa no adulto, ela pensa no professor, ela pensa no bem-estar dos adultos envolvidos. Ela não pensa na individualidade, na singularidade de cada criança, tá? E isso eu tô falando de escola particular, de escola pública, de qualquer uma. Pode ser que existam, deve ser que existam aqui no Brasil algumas exceções que conseguem ter um olhar muito diferente com a criança, mas em geral não existe. Não existe, tá? Então, o que é a escola hoje, que tem um modelo de educação falido, já estudado, que é falido, que é tradicional, que é conservador, que está pensando só em seguir uma cartilha sem entender cada singularidade da criança quer. A escola quer que a criança chegue, sente, fique ali quietinha fazendo atividade, termina a atividade, vai para o recreio, no recreio ela brinca, depois volta, senta, fica com a bunda na cadeira até a hora de bater o sino, se comportando em silêncio ouvindo a professora. Gente, isso é robô. Robô faz isso. Criança saudável brinca. Criança saudável não consegue ficar 1 hora sentada numa cadeira. Criança saudável tem energia. Ela vai querer fazer diversos movimentos. Ah, Giane, mas a sua filha fica lá sentadinha na hora que a professora passa as atividades, ela fica pelo tempo necessário. Claro, a minha filha tem hiperfoco. Quando coloca uma atividade que ela gosta, ela fica lá um tempão fazendo. É diferente da outra. Aí eu fui conversar com essa mãe, né? E falei assim, olha, a gente não pode contar com a escola. E isso é uma falha que eu tive. Quando a minha filha era bem pequenininha, que ela já ia na escola com 1 ano e meio, 2, que foi a falha de achar que a escola sabe mais do que eu. Principalmente porque eu só tenho uma filha, mãe de primeira viagem, então eu achava que a escola era quem sabe tudo sobre desenvolvimento infantil. E já troquei de cidade e a minha filha já trocou de escola algumas vezes e eu já percebi que, na verdade, a escola entende de ensinar, ela entende de pedagogia, ela entende de ensinar a alfabetização, por exemplo, que é a fase que a minha filha vai entrar agora. Mas muito poucos pedagogos e coordenadores e pessoas que estão envolvidas ali na escola têm o estudo sobre o desenvolvimento infantil, muito menos sobre o desenvolvimento neurotípico, atípico, né? Muito menos sobre todo esse novo mundo que está surgindo, sobre psicologia, por exemplo, também. Então, a escola, gente, ela não é um parâmetro para você querer olhar e entender e se pautar. Ela é, sim, ajuda para tua filha. Ela é alguém que vai caminhar junto com você, porque ela é uma extensão da tua casa. Ela vai caminhar junto com você na educação da tua filha, mas a educação da tua filha vem da tua casa, vem dos teus hábitos, né? Peraí que eu deixei o celular pitando aqui. Enfim, aí eu fui lá falar com aquela mãe e falei com ela, falei, tá, mas espera aí, vamos lá. A tua filha não consegue ficar sentada. Vamos revisar como tá a rotina dela em casa. Voltamos para o tópico anterior, o ambiente. Como tá a tua rotina em casa? Ah, na minha casa, ela acorda 9h30, 10 horas da manhã, fica assistindo TV e aí 1 hora da tarde ela vai para a escola. Gente,
essa criança não gastou energia nenhuma. Essa criança está com toda o pote dela de energia que aí... Nossa, como que criança tem energia, né? Socorro, Deus. Ela está com todo esse pote cheio. Ela chega na escola, você acha que ela vai ficar sentada, com a bunda na cadeira lá, ouvindo a professora. Mas de jeito nenhum. Ela não é hiperativa. Ela precisa que ela tenha mais atividades de manhã, por exemplo, na vida dela. Saia da televisão, vá fazer coisas que gerem movimento. Para que quando ela for à tarde para a escola, ela esteja mais tranquila, não esteja tão, né, excitada e animada com os amiguinhos e tudo mais. Primeiro ponto, mudança dentro de casa, que é o que eu falei. Primeiro você olha dentro na tua casa, o que você está fazendo de hábito que está trazendo o comportamento da criança. E aí, segundo ponto, seria a mudança da própria escola, né? Que aí seria a escola entender as particularidades da criança, né? Então, por exemplo, normalmente quando as crianças chegam na escola, elas estão naquele momento que elas estão mais animadas, mais agitadas, querem ver os amiguinhos, né? Então, seria o horário, para mim, pelo menos eu acho que seria o horário delas brincarem, delas interagirem, delas ir para o pátio, delas correrem. E aí depois faz um recreio, aí depois que elas estão cansadas já de correr e tal, elas vão conseguir ficar sentadas. E o formato de ficar sentado em carteira também, né, que já está ultrapassado. Deixar a criança que quer sentar no chão, deixar a criança que quer fazer outra coisa, sentar de outro lugar, né, sem ter tanta rigidez, autoritarismo. Mas esse é um ponto que, infelizmente, não cabe tanto nesse momento a nós, mães, conseguir mudar, né? Então a gente vai só tentar melhorar o que você faz dentro da tua casa, para que a tua criança, quando chegue nesse ambiente, que é um ambiente rígido, que vai ter essas regras, que ela vai precisar ficar sentada, ela já esteja mais disponível a colaborar. Bom, e aí, terceiro e último caso, que esse vídeo já tá ficando mais longo do que eu poderia gravar. A mãe me disse que o filho estava com suspeita de TOD. E aí eu passei uma tarde observando essa criança, 4 horas observando essa criança. E ao final dessa tarde eu falei para ela, olha, eu já convivi com crianças diagnosticadas com TOD. O teu filho não tem? Não, mas olha aqui, porque ele não respeita a gente, porque a gente pede para ele que agora tá na hora de ir embora e ele não quer ir embora, porque a gente pede que ele tenha algumas normas de educação, né? E ele não tem, enfim, ele tem impulsividade. Ela me falou as coisas que a psicóloga disse para ela, e aí ela estava pensando em levar no médico, não sei o quê. E eu falei assim, olha, eu acho que você tem sim que levar no médico, você tem sim que ir na psicóloga, você tem que sim fazer, mas não escute apenas uma pessoa. Quando eu passei pelo processo de avaliação da minha filha, eu passei por diferentes profissionais, eu pedi muitas avaliações de diferentes lugares, né? Muito por isso, porque eu não vou rotular ela de alguma coisa ou criar um padrão ou um tratamento para ela sem necessidade, né? E aí eu fui conversar com essa mãe e investigar um pouquinho mais da rotina desse filho. E aí, essa criança que tinha essa hipótese aí do TOD, ou tem, né, a hipótese do TOD, ele passava 3 dias na semana com a mãe, nos horários que não tá na escola, né? 3 dias da semana com a mãe, 2 dias da semana com uma avó e outros 2 dias da semana com a outra avó. Ou seja, como cuidador principal, ele tem a mãe e o pai, a avó paterna e a avó materna. E ela me contando, a avó materna, ela é completamente autoritária. É aquela pessoa conservadora, é aquela pessoa brava, rígida, que põe ordem, que tá o tempo todo ali em cima e que também não tem paciência de cuidar de criança. Então, põe o neto na tela do celular e deixa ele consumir o que ele quiser no YouTube. A outra avó, completamente permissiva. O filho faz o que quer. Ele chega na avó, deita e rola, consome o que ele quiser, faz o que quiser. E a mãe ali se matando e o pai tentando achar um caminho do meio. Gente, peraí.
Imagina a cabeça dessa criança de 5 anos, que passa 2 dias com um cuidador que tem uma regra, 2 dias com outro cuidador que tem outra regra e outros 2 dias com outro cuidador que tem outra regra. Ele tem 3 regras diferentes. Como que ele vai saber como que ele tem que se comportar? E aí foi engraçado que eu cheguei a essa conclusão conversando com ela, porque a gente fez um bolo, e aí ele veio e pegou o bolo com a mão, o bolo inteiro, assim, bonitinho, a gente ia cortar os pedaços. Ah, o bolo tá pronto, vamos comer. Ele veio, pegou com a mão e comeu. E ela, viu? Aí eu olhei, aí falei, não, tá tudo bem, né? Não tem problema. Aí passou um pouquinho, ela mesma falou, ah, na minha casa ele adora comer com a mão. Ele come o almoço, a janta, o arroz, feijão, tudo ele come com a mão. Ele não gosta dos talheres. Aí eu olhei para ela e falei assim, viu, amiga? Ele tá aprendendo com você, que tá tudo bem ele comer com a mão. O arroz, feijão, a comida do dia a dia. Como que ele vai entender que ele chegou aqui na casa da outra pessoa que tem um bolo que a gente convidou ele para comer que ele não pode pegar com a mão? Tá vendo como é confuso para a cabeça dele? E aí ela falou, nossa, é verdade, né? Falei, claro, porque você dá uma regra, na casa dele é uma regra, na casa da avó é outra regra, na outra casa é outra regra. Aí quando eu venho na casa da outra é uma regra. Ele tá ficando atordoado, né? Então, existem muitas características para que essa criança seja caracterizada, por exemplo, como um TOD, ou que aquela outra criança seja caracterizada como hiperativa. Existe muitas coisas estudadas. Mas se você não olhar para o básico antes, que é como você está conduzindo a educação do teu filho, quais são os seus hábitos de rotina, como é o teu comportamento, mãe, como cuidador principal, como que é o que você dá para ele consumir de alimentos ultraprocessados, industrializados, com excesso de açúcar, com excesso de sódio, que trazem toxinas, doenças e tudo mais. O que você está dando para ele consumir mentalmente, seja por excesso de estímulo de tela, seja pelo que você fala. Às vezes você é uma pessoa pessimista, que está ali o tempo todo reclamando, criticando, falando mal do outro. Teu filho vai olhar e vai entender que é assim o mundo. Às vezes você olha e fala assim, mas eu queria que meu filho não falasse palavrão. Isso daí também aconteceu. O meu filho só fala palavrão, você fala. Tá, mas ele tá aprendendo por imitação. Quem fala palavrão? O pai dele fala palavrão o dia inteiro. Falei, então tá, se o pai dele fala palavrão o dia inteiro, você quer que a criança não fale? Ou o pai muda de comportamento, ou não tem como você exigir que seu filho não fale palavrão, minha filha. Entendeu? Então, assim, temos que ter um pouco mais de olhar crítico, mas não punitivo, mas de senso crítico, de auto-olhar, de verdade, de responsabilidade sobre nossos atos. Para entender por que eu estou fazendo o que eu estou, por que meu filho está fazendo o que ele está fazendo. E aí vem muito trabalho que eu faço, que é o trabalho de aprender a ter responsabilidade sem vitimismo, sem autoflagelo, sem culpa, sem entrar nesses lugares. Que é um lugar de conseguir mudar aquilo que você está vivenciando sem a necessidade de se entrar no estado emocional pior por se culpar disso, tá? Todo mundo está sujeito a errar, a falhar, a não saber. Agora, a partir do momento que você tem informação, cabe a você fazer as medidas para mudar isso. E também, se você não quiser, tá tudo bem. A vida é feita de escolhas. Você escolhe e arca com as consequências daquilo que você escolheu, tá? Mas eu precisava trazer esses alertas, principalmente para vocês, gente, não entrarem no desespero, num pânico quando já recebem essa primeira hipótese diagnóstica, não entrarem nessa situação de rotular a criança, não entrarem numa depressão, num luto porque eu perdi meu filho não é mais perfeito como eu achei que fosse, não entrar nesse lugar de ficar. Eu passei por tudo isso. Eu estou trazendo aqui para vocês como alguém que passou, superou e queria estar ouvindo isso que eu estou falando. E eu sei que tem gente que não tem condição
de fazer tratamento. Eu sei que tem gente que não tem condição de um monte de coisa, né? Então saiba que você sempre está fazendo o seu melhor. E que o que mais importa nisso tudo é que você faça o seu melhor e você esteja bem, mãe ou cuidador principal. Porque quando você está bem, o seu filho também fica bem. Gratidão pela escuta. Eu não sou especialista técnica em nada disso. Eu sou apenas uma mãe que teve uma filha diagnosticada em 2024, que estou passando por todos os processos de aprendizados desse mundo, que descobri um monte de coisas novas, aprendi muitas coisas sobre mim mesma, sobre a minha filha, sobre como funciona o mundo, né? Virei um pouco hiperfocada também em querer estudar isso tudo para entender com mais profundidade. E trago aqui para você esses 3 relatos porque eles são muito comuns, estão acontecendo muito. E vou te falar agora a última coisa, a verdade nua e crua. Todas as respostas estão dentro de você, mãe. Até os 7 anos de idade, tudo que você faz, tudo que você sente, tudo que você pensa, teu filhinho tá ali por ressonância recebendo. Então cuide de você. Porque cuidando de você mesmo, você vai cuidar do teu filho. Por ressonância, por imitação, por espelho. Fique bem. E seguimos na caminhada dessa maternidade, que eu acho que é o grande desafio da existência de todo mundo, né? Um beijo e gratidão. Até a próxima.